Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Christopher e sejam bem-vindos a mais um tutorial da disciplina de tratamento de imagem do curso de Tecnologia em Design Gráfico da UTF-PR. Nesse sétimo exercício, nós continuaremos trabalhando com técnicas de seleção, recorte e montagem de imagens digitais, mas dessa vez nós trabalharemos não apenas com as técnicas de seleção, mas também com técnicas para aperfeiçoamento dessas seleções em áreas de recortes complexos, certo? Como que a gente vai trabalhar isso? Se a gente for dar uma olhada na imagem que é base para o exercício, nós temos essa fotografia da mulher sobre um fundo que é uma vegetação, um fundo relativamente simples, com tons de verde que predominam, mas ainda assim o recorte do cabelo é bem detalhado nessa área. E nós temos também uma segunda imagem de apoio aqui, de referência, que é esse fundo de tijolos. E o resultado esperado é que nós tenhamos a inserção da imagem da mulher sobre esse fundo de tijolos. Beleza, pessoal? Então, dando uma olhada nas especificações do exercício, nós vemos que o formato final aqui tem que ser de 1280 pixels por 847 pixels, modo de cor RGB, e eu tenho que salvar no formato TIFF, sem camadas e com compactação LZW. Vamos dar uma olhada então nas características dessa imagem. Então lá, Image ou imagem, aí Image Size ou tamanho da imagem, e aqui a gente vê que ela tem 2360 por 1558. É um tamanho consideravelmente maior do que o formato final, mas para que a gente edite essa imagem, consiga trabalhar os detalhes de uma forma bastante adequada e com a maior riqueza mesmo no tratamento desses detalhes, é melhor que a gente trabalhe com a imagem nesse tamanho aqui e diminua com a interpolação apenas no final, tudo bem? Então, o primeiro passo aqui do tratamento dessa imagem é aquele básico de sempre. Vou converter minha imagem num objeto inteligente e dar um nome adequado para essa camada, certo? Uma vez feito isso, agora eu vou começar a trabalhar com a seleção efetivamente. Aqui, como eu falei para vocês, eu vou trabalhar com técnicas de seleção que a gente já viu, então eu posso usar, por exemplo, Quick Selection, varinha mágica, Pen Tool, laço e tal, mas para finalizar esse recorte aqui e fazer a montagem efetivamente, eu vou ter que trabalhar com uma ferramenta para refinar essa seleção, certo? Então eu vou começar fazendo essa seleção aqui com a Quick Selection mesmo, e como eu tenho um fundo que é mais uniforme, eu vou selecionar primeiramente o fundo e depois inverter essa seleção para pegar o que me interessa, que é a imagem da mulher. Correto? Então, com a Quick Selection já selecionada aqui, eu vou começar estabelecendo uma seleção para o fundo na minha imagem digital. Então, aqui não precisa ser um recorte muito detalhado. A ideia é que essa primeira seleção seja simples mesmo, mas me dê mais ou menos o que eu tenho aqui, que é uma silhueta bem geral da mulher. Só que essa seleção ela está feita pelo fundo, então eu preciso inverter essa seleção para pegar apenas a imagem da mulher. Então, como é que eu faço isso? Vou lá no menu Select e seleciono a opção Inverse, que eu também ativo pelo atalho Shift Ctrl e I no teclado. Certo, uma vez feito isso agora, o que eu preciso é refinar essa minha seleção, porque eu tenho uma área bastante detalhada aqui do cabelo, e se eu usar esse recorte que eu fiz apenas com a Quick Selection, o meu resultado final vai ficar muito pobre. Então, para isso, eu vou usar uma ferramenta que aqui no Photoshop CS6 chama Refine Edge. Nas versões mais novas, mais recentes do Photoshop, isso funciona de uma maneira um pouco diferente e eu vou mostrar para vocês depois no Photoshop CC 2017.
Mas por enquanto, vamos ficar aqui no Photoshop CS6 que eu explico para vocês o funcionamento dessa ferramenta aqui. Então, a ferramenta Refine Edge eu consigo acessar nessa parte aqui superior do menu, ou ainda, alternativamente, aqui em Select e Refine Edge, ou ainda Ctrl, Alt e R. Então aqui, uma vez selecionado o Refine Edge, ele abre essa visualização aqui, que é uma visualização de máscara, e eu posso mudar aqui nessa parte que chama View Mode. Então eu consigo colocar sobre fundo branco, consigo ter um overlay da minha máscara com aquela parte que não vai aparecer nesse vermelho semi-transparente. Enfim, tenho várias alternativas aqui. Eu vou manter primeiro o On Black e depois eu vou comparar com outras formas para ver o resultado que essa ferramenta der no refinamento da minha seleção, ok? Então aqui, para fazer o refinamento dessa seleção, eu vou usar este pincel da minha ferramenta, que é o que vai garantir ou vai me permitir melhorar a seleção que eu fiz primeiramente. Esses outros ajustes de detecção das arestas, os ajustes e tal, eu vou manter como está aqui. Eu não vou mexer em nada nesse momento. Então aqui vou pegar, ajustar o tamanho desse pincel da ferramenta e venho passando nessas regiões em que eu tenho o contorno bem detalhado do cabelo. Vou pegar primeiro essa região aqui à esquerda da imagem e aí mostrar para vocês o resultado que a aplicação dessa ferramenta vai me dar. Venho aqui até esse fio mais rebelde. Vamos ver o que acontece. Então a ferramenta já tenta refinar o recorte que eu tinha a princípio e dando alguns detalhes a mais, tentando contornar o cabelo, que é essa região mais detalhada, certo? Um detalhe importante de a gente notar com relação ao Refine Edge é que quanto mais vezes eu aplicar o pincel por cima de regiões que eu já refinei, mais a ferramenta vai retrabalhar aquela região. E a tendência que tem é que, em vez de conseguir um melhor resultado, ela acabe deteriorando. Portanto, eu sugiro que vocês passem esse pincel aqui do Refine Edge poucas vezes em determinadas regiões da imagem. Apenas quando vocês tiverem uma região que seja mais problemática, que precise retrabalhar mesmo, aí sim passar algumas vezes a mais pode ajudar. Mas então vamos continuar aqui nessa porção à direita da imagem para ver o resultado que o filtro vai dar no refinamento da minha seleção original. Então eu venho passando o pincel aqui tudo de uma vez. E aí quando eu chegar, tiver a região toda que eu quero, eu solto e vejo o resultado que ele me deu. Certo? Então, pessoal, eu vejo que aqui é uma região que eu posso tentar retrabalhar um pouco mais, então aplicar de novo o pincel, ver se ele me dá algum resultado diferente. Então, no princípio ele parece que faz alguns ajustes, mas depois ele ignora. Ó. Certo? Então vou manter assim a princípio. Vou dar uma olhada em outros modos de visualização, por exemplo, sobre fundo branco. Então aqui eu verifico que tem algumas outras regiões que eu preciso dar uma olhada com mais cuidado. Certo? Aqui também é bem importante. Ó, já deu uma melhorada no meu resultado ali.
E vamos tentar outras visualizações, aqui é um Layers. Beleza, já parece um resultado bem adequado, pelo menos a princípio. Então eu vou agora aqui na parte do Output To, na verdade, para me poupar um pouco de tempo, eu já vou selecionar Layer Mask, que ele já vai transformar isso aqui numa máscara, então não vou precisar converter a seleção numa máscara. Mas também não é algo assim que vai afetar tanto o resultado. Então dou OK aqui, ele está trabalhando nesse refinamento das arestas e agora o resultado que eu tenho é este. Vamos dar uma olhada nessa máscara aqui para ver se tem algum detalhe que precise ser melhorado ainda. Então, com o Alt eu clico na miniatura da máscara e aqui eu consigo ver alguns detalhes que seriam interessantes de melhorar. Então, por exemplo, esse contorno aqui ele não tem nenhuma razão de ser. Então eu vou pegar o pincel na cor branca, colocar uma opacidade de 100% e agora eu venho corrigindo esse detalhe. Que mais que eu consigo verificar? Aqui também pegou alguns detalhes de costura da blusa que não tem por que ser transparentes. Então eu venho com o pincel na cor branca ajustando essas regiões. Certo, pessoal, lembrando que na máscara tudo que estiver branco vai aparecer na minha imagem e tudo que estiver preto vai ser ocultado. Então essas partes vão ficar ainda fazendo parte da minha imagem, não, nada disso vai ser excluído do meu arquivo, mas vão ser ocultas no resultado final. O que mais que eu posso melhorar aqui? Essas regiões cinzentas eu consigo deixá-las mais pretas, em vez de ter esse efeito semi-transparente. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta Burn, ou superexposição, que eu tenho aqui no menu lateral à esquerda, na barra de ferramentas. Então aqui Burn Tool. E como que ela funciona? Ela vai deixar as áreas da minha imagem sobre as quais eu clicar mais escuras. Então aqui na máscara eu venho com o Burn para deixar essas regiões escurecidas, ou seja, para ocultar essas áreas do meu resultado final. Então tudo que for fundo eu tenho que deixar bem preto. Tem algumas regiões aqui em que vai ser meio complicado trabalhar essa diferenciação de figura e fundo, mas eu tenho que buscar, então, mesmo que manualmente, tentar atingir o melhor resultado possível. Por exemplo, nessa região aqui, trabalhar com o Burn é algo que me exige bastante cuidado para que eu não perca muitos detalhes dos fios de cabelo da mulher. Então tenho que cuidar aqui com a aplicação da ferramenta, de modo que eu mantenha os detalhes, mas consiga ainda um bom isolamento entre figura e fundo. Se por acaso, durante essa aplicação do Burn, eu passar um pouco da medida, o que eu posso fazer? Eu posso usar a ferramenta que eu tenho junto aqui com ela, na barra de ferramentas lateral, que é Dodge. Então, diferentemente do Burn, que deixa as regiões cada vez mais escuras, o Dodge vai deixar essas partes da imagem cada vez mais claras. Então, partes aqui do cabelo que de repente possam estar meio semi-transparentes, com o Dodge eu consigo deixar mais claras, mais brancas. E assim eu vou ajustando a minha imagem até atingir um resultado final adequado. Vamos ver como é que isso está se refletindo na minha imagem propriamente dita. Então apenas clico sobre a miniatura do objeto inteligente aqui e consigo ver o resultado. Parece adequado aqui nessa região, o cabelo está mais limpo,
o recorte parece razoavelmente adequado, bem plausível. Então, a princípio, o que parece é que o resultado está ok aqui. Eu vou ter uma noção melhor do quanto esse resultado está satisfatório ou não, aplicando um fundo atrás da imagem dessa mulher. Então vamos pegar aquela imagem que eu tenho da parede, essa aqui, e inserir naquele outro arquivo. Primeiro de tudo, vou convertê-la num objeto inteligente e dar um nome. Agora, eu clico com o botão direito sobre o nome da camada e eu escolho a opção duplicar camada ou duplicate layer. Com essa seleção escolhida, eu venho aqui e defino o destino como a imagem daquela mulher. Dou um OK, volto lá, e aqui eu preciso colocar esse layer da parede por baixo do layer da mulher. Como ele já está como objeto inteligente, eu posso redimensioná-lo sem medo de perder a definição da imagem original. Então, dou um Ctrl T e venho aqui para ajustar a imagem. OK. Fixo a transformação apertando a tecla Enter. E agora eu consigo ver o quanto a minha imagem está adequada ou não para essa montagem. Então, se eu quiser, eu posso retrabalhar ainda alguns detalhes, como essa transparência aqui, ou esta região da imagem. Então, vendo a máscara, eu consigo usar um pouco o burn, tanto ali quanto aqui também. Apenas para não ficar aquele fundo verde que não faz parte do novo fundo que eu tenho na imagem, que são aqueles tijolos. Vamos ver o resultado. Se eu quiser, eu posso trabalhar aqui também selecionando a máscara e vindo direto sobre essa visualização. A vantagem é que aqui eu já consigo ver o resultado que o burn dá direto na minha imagem final. Então aqui eu tenho essa visualização e para os objetivos do exercício, assim, esse resultado já está bastante satisfatório. É claro que eu consigo melhorar, que o resultado final da minha imagem, da minha montagem aqui, vai ser proporcionalmente compatível à quantidade de tempo e à quantidade de esforço que eu dedicar para esse tratamento de imagem, certo? Então, quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu me dedicar para fazer isso, refinar os detalhes, melhor vai ser o resultado final. Mas aqui como a ideia é a gente aprender o uso dessa ferramenta e que vocês façam também isso, então não vou ficar muito tempo me debruçando sobre os detalhes dessa imagem. Então, a finalidade didática aqui dessa parte já está atingida e agora a gente pode pensar nos outros detalhes para a gente chegar ao nosso resultado final. Vamos dar uma olhada naquela imagem de resultado. Então, o que, que a gente tem? A gente precisa fazer com que a imagem dessa mulher pareça mais propriamente aplicada a esse fundo dos tijolos. Então, para isso, uma das coisas que a gente vai fazer é aplicar uma sombra. Principalmente como ela tem uma luz bem forte aplicada aqui, provavelmente a luz do sol incidindo no cabelo dela, então é claro que vai projetar algum tipo de sombra sobre esse fundo. Então, para isso, a gente pode selecionar aqui o layer da mulher, escolher a opção FX aqui embaixo, né, esse botão que é FX, e aqui Drop Shadow, ou sombra projetada na versão em português. Bom, como a luz vem daqui, é o sol que está batendo no cabelo dela nessa
direção, o meu ângulo tem que ser compatível. Então, mais ou menos essa inclinação também aqui. Distância eu preciso também aumentar, porque a ideia é que a mulher não está necessariamente colada ali no fundo, na parede de tijolos. E por fim tem que aumentar também o tamanho dessa sombra para que fique um pouco mais suave, não fique aquela sombra dura. Então, acertando esses ajustes, já tem um resultado um pouco melhor. O que mais que eu posso verificar? Que essa sombra está muito pesada, muito escura. Então eu consigo diminuir a opacidade também, de modo a tentar atingir um resultado mais natural. Aí a hora que eu conseguir o resultado que eu julgue adequado, dou um OK e tenho então um efeito que me permite um pouco mais de naturalidade nessa montagem. Além disso, se a gente for verificar, as cores aqui, principalmente no cabelo da mulher, elas estão um pouco em desarmonia com esse fundo que está um pouco com uma saturação um pouco baixa, que predominam tons mais amarelados em relação ao fundo. Então eu consigo fazer esses ajustes aqui também. Como que eu faço isso? Tem várias formas, vários tipos de ajustes que podem ser aplicados. Como a gente já viu alguns deles, vamos trabalhar com outro ajuste diferente. Então eu sugiro que aqui a gente aplique um equilíbrio de cores ou color balance. O que eu vou fazer? Selecionar esse objeto inteligente da parede, venho aqui nas camadas de ajuste, clico e seleciono a opção Color Balance ou equilíbrio de cor. Então o que eu preciso? Eu preciso deixar essa minha imagem um pouco mais amarelada. Eu venho aqui e deslizo o controle para o lado amarelo. É claro que se eu deslizar tudo para a esquerda, para o lado amarelo, eu vou ter um resultado bem artificial. Então eu tenho que buscar um ajuste que seja bastante equilibrado, que também não distorça muito as características da imagem original. Certo, pessoal? Então, digamos que esse ajuste aqui ficou adequado. Eu posso verificar que diferença que ele fez. Então, ele deixou realmente a minha imagem de fundo mais amarelada. E agora, vamos dar uma comparada com o resultado final. O máximo que eu tenho de diferença é um pouco mais de efeito de sombra aqui nessas bordas da imagem. Então, para isso, se eu quiser fazer esse tipo de ajuste, o que eu preciso fazer é criar uma nova camada em branco. Então aqui, botão de criar nova camada. Vou colocar um nome que me permita identificar o que essa camada está fazendo na estrutura do arquivo. Vou usar o mesmo Blending Mode da sombra que eu apliquei aqui na camada da mulher. E venho com o meu pincel, uma cor como preto, aumento bastante o tamanho dele, que eu preciso de um efeito bem espalhado. Estou com uma... deixa eu pegar o pincel. Estou com uma opacidade de 50%, eu posso reduzir isso, vou colocar mais ou menos 20%. E agora eu consigo então apenas aplicar essa sombra extra aqui, que é para complementar a ambientação dessa minha montagem. Ah, mas achei que ficou muito escuro esse ajuste, então eu posso vir aqui na camada sombra complementar e modificar a opacidade dessa camada. Então aqui com 75% já ficou um pouco melhor. Agora eu tenho
então o resultado final da nossa imagem. Um detalhe que a gente tem que tomar cuidado aqui é o tamanho final do arquivo. Então, para que eu não perca nada dessas definições, o que eu posso fazer antes de interpolar é selecionar todas as camadas e convertê-las num objeto inteligente. Feita essa conversão, eu tenho a garantia de que eu não vou perder nenhum detalhe da sombra, nada disso, quando eu for redimensionar minha imagem. Eu preciso deixá-la com tamanho de 1280 por 847 pixels. Então, vou para Image, Image Size, e aqui eu vejo, vou colocar 1280, e ele colocou a altura como 845. Então, vamos colocar aqui como 847, ele dá como 1283. Eu vou dar OK. Como eu tenho 3 pixels a mais, eu vou cortar esses pixels que ficaram sobrando no tamanho da tela. Então eu venho para Image, aí Canvas Size, e aqui eu escolho a opção Pixels. Então 1283 tem que ter como 1280 por 847 é o formato final. Ok, fiz os ajustes e agora eu posso salvar no formato TIFF sem camadas e com compactação LZW. Então, venho em Arquivo, File, Save As ou Salvar Como, escolho a pasta em que eu quero salvar, escolho o nome, o formato tem que ser TIFF, sem camadas, então eu desativo essa opção, escolho salvar, e aqui compactação LZW. Beleza, pessoal, aqui eu salvo então, e tenho o resultado do meu exercício. Eu comentei com vocês que no Photoshop CC, nessas versões mais recentes, o procedimento para fazer o refinamento dessa seleção é um pouco diferente. Então vamos abrir o Photoshop CC de 2017 para ver como é que funciona lá. Então pessoal, aqui no Photoshop CC a gente tem recursos bastante similares aos do Photoshop CS6, mas com algumas diferenças para fazer essa seleção e o refinamento dela. Então o primeiro passo aqui, da mesma forma como a gente trabalhou lá, vamos converter num objeto inteligente e dar um nome adequado também. E agora, em vez da gente trabalhar com aquela primeira seleção e depois o refinamento lá para o Refine Edge, vamos fazer tudo a partir aqui do menu Select e essa ferramenta Select and Mask. Então ela permite que a gente faça todas as etapas de uma só vez. Então eu vou selecionar a opção aqui On Black, não vou deixar 100%, que é para que eu consiga ainda ver alguns detalhes da minha imagem. E aqui eu consigo trabalhar com essa Quick Selection da mesma forma que eu trabalho diretamente sobre a imagem no Photoshop. Da mesma forma que eu fiz com o Photoshop CS6, aqui eu consigo ter uma primeira seleção que eu vou usar então como base para fazer a seleção detalhada com os refinamentos. Aqui eu selecionei o fundo e agora eu preciso inverter essa seleção. Então aqui no painel lateral eu tenho uma opção justamente para fazer essa inversão. E agora eu vou utilizar esse pincel aqui, que é bastante similar ao pincel da ferramenta Refine Edge do Photoshop CS6, para então trabalhar esses refinamentos. Vocês podem verificar que, diferente do Photoshop CS6, aqui no Photoshop CC, conforme eu venho passando o pincel da ferramenta, ele já me dá o resultado de forma praticamente em tempo real. Então o que eu tenho a fazer aqui é passar esse pincel ao redor das regiões de contorno para que ele
vá detectando as arestas, detectando essas regiões de figura e de fundo e refine então aquela primeira seleção bem básica que eu tinha feito. Aqui eu consigo mudar o modo de visualização, por exemplo, no branco, para ver regiões escuras que eu ainda preciso excluir da minha imagem. Então, refinar e deixar mais transparentes. Lembrando que aqui eu vou ter como resultado então uma máscara de camada, ou seja, nenhum desses detalhes que eu estou trabalhando aqui no selecionar e mascarar vai ser excluído permanentemente da minha imagem. Eles só são ocultos, mas eles continuam lá, então se eu precisar fazer algum ajuste de recorte no tratamento dessa máscara aqui, eu consigo fazer tudo sem problemas, certo? Então, eu vou tentando chegar num resultado que seja o melhor possível. Digamos que aqui é um resultado que já atende os meus objetivos, eu dou OK. E agora, de forma muito parecida com o que eu fiz no Photoshop CS6, o que eu vou fazer? Vou dar uma olhada nessa máscara aqui. Então, aperto Alt, clico e vejo os detalhes dela. Se tem regiões que eu preciso aplicar Burn, ou Dodge, ou mesmo pincel na cor branca ou na cor preta. Então, por exemplo, aqui, mesma forma que no Photoshop S6, eu preciso apenas corrigir os detalhes da costura que tinha ficado semi-transparentes, alguns fios que passam por cima da gola da blusa da mulher, e vou ajustando da maneira que eu tiver que fazer para conseguir o resultado mais apropriado para os meus objetivos. Certo, pessoal? Então, da mesma maneira como eu comentei lá no Photoshop C6, é claro que eu posso melhorar esse resultado. A qualidade do meu trabalho vai ser diretamente proporcional ao tempo e à dedicação que eu aplicar aqui, mas o procedimento em linhas gerais é esse, não tem muito segredo, e as próximas etapas são as mesmas, idênticas àquelas que eu fiz no Photoshop CS6. Então, inserir o fundo aqui, fazer os ajustes de cor e tudo mais, e depois redimensionar a imagem para conseguir o resultado final segundo as especificações do exercício. Tranquilo então, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, é só entrar em contato comigo e até mais.